fake news. Turn. Guten Morgen, Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado. Como você já deveria saber, caso você não saiba, nós fazemos este podcast com toda a ciência, primor, brio e elegância para você ficar mais certo, ficar mais inteligente e perder amigos no processo. Obviamente, nós precisamos de um pequeno favor seu. Sempre, antes de mais nada, lembrando sempre, nós precisamos que você curta aqui esse vídeo e explique desta forma para o algoritmo do YouTube que o podcast do Senso em Comum, o Guten Morgen, é muito legal e que você gosta e que você quer ver mais vezes. Então curta aqui o vídeo, também deixe seu comentário falando eu achei isso, eu achei aquilo outro, e você também compartilhe, poste nas redes sociais, mande para seus amigos, seus futuros ex-amigos, obviamente, que você está assistindo o Guten Morgen. É importante que você coloque esse link nas redes sociais, tira uma foto, sabe, tira um print ali, coloca com link, fale para os seus amiguinhos, olha, futuros ex-amiguinhos, eu estou assistindo o Guten Morgen. Ele é muito legal, muito mais legal do que vocês. Então, assistam também, que aí vocês ou vão ficar mais legais, ou a gente vai perder a amizade e a vida que segue. É exatamente assim. Nós precisamos disso. Além disso, obviamente, eu queria lembrar a vocês, né? Nós precisamos, estamos aqui num momento meio tenso aqui no Guten Morgen, porque eu acabo de perder o processo, né, contra o Caetano Veloso. Confesso que não me surpreendeu em absolutamente nada, né, foi uma unanimidade na terceira instância, no STJ, por unanimidade eles declararam que nós vamos ter eu, no caso aqui, vou ter que pagar o valor integral de uma multa por danos morais, né, ao senhor Caetano Veloso. Vou colocar mais uma vez o vídeo aqui para vocês que desconhecem essa história. Olá, eu sou Flávio Morgenstern. Talvez você saiba que eu fui processado por um cantor chamado Caetano Veloso após a defesa que ele fez do Queer Museum em Porto Alegre. Eu escrevi no Twitter: digam o que Caetano Veloso é e deixem nos Trending Topics. Isso foi considerado a criação de uma hashtag que o ofendeu. Ele me exigiu R$200 mil em danos morais. Na primeira instância, nós conseguimos reduzir este valor para R$120 mil. Na segunda instância, isso também foi mantido. Agora nós estamos na última movimentação do processo. Como eu não tenho esse dinheiro, eu estou aqui criando essa vaquinha para pedir a sua ajuda para conseguir pagar esse valor que ainda vai ser acrescido de correção monetária. Então o que eu pretendo é o seguinte: caso nós consigamos agora, na semana que vem, ter pelo menos uma redução do valor desse processo, o dinheiro que eu arrecadar com essa vaquinha, eu pretendo doar para instituições de caridade que cuidem de crianças vítimas de pedofilia. Caso eu não consiga, esse dinheiro, do contrário, vai para a conta bancária de Caetano Veloso. Nosso último argumento, agora, na terceira instância, é o seguinte: o mesmo tribunal que me condenou a pagar este dano moral de R$120 mil, mais correção monetária, ele exigiu indenizações menores para casos até que envolveram morte. Por exemplo, no mesmo dia do julgamento do meu caso, no mesmo dia, foi exigido R$100 mil, menos, né, por um erro médico que resultou no falecimento de uma adolescente de 15 anos. 4 outros casos foram citados, né, na nossa defesa. Em outro caso, um bebê que sofreu cegueira por erro médico conseguiu uma indenização no valor de R$53,2 mil. Um outro caso de um acidente que causou a perda permanente dos movimentos da mão direita de um trabalhador gerou a indenização de R$50 mil. Um cidadão que teve a perna decepada por um caminhoneiro recebeu a indenização de R$100 mil. Todos valores inferiores ao exigido pela honra de Caetano Veloso por conta de uma hashtag. Diante dessas discrepâncias, nós temos esperança de que haja uma reconsideração da parte do tribunal. Eu estou organizando essa vaquinha para pagar essa condenação. Como eu já disse, caso consigamos essa reavaliação, o dinheiro aqui arrecadado será doado a instituições de caridade que cuidem de crianças vítimas de pedofilia.
Caso não consigamos, esse dinheiro vai para a conta bancária de Caetano Veloso. Eu conto com todos vocês. Deus os abençoe. Agradeço muito. Muito obrigado. Bom, então é isso, né? Nós criamos um Pix específico aqui. Eu espero ainda. Vamos colocar os últimos embargos agora. São os últimos. É o último momento aqui do processo mesmo. Ou seja, foi a última decisão, agora é o embargo. Só tem um embargo agora sobre a decisão. E o processo está encerrado. Com esses embargos, eu espero que ocorra um milagre possível. Este dinheiro que nós estamos arrecadando nessa vaquinha possa ir para as criancinhas vítimas de pedofilia. Achei uma instituição aqui em São Paulo que cuida de vítimas de pedofilia, principalmente ligadas ao Haiti, sabe? O Haiti, aquele lá da musiquinha. Então, eu quero que algum milagre possa ocorrer, eu possa mandar o dinheiro arrecadado para essas criancinhas vítimas de pedofilia que vieram do Haiti, além de outros lugares, né? Caso não ocorra, eu vou transferir isto para a conta do Caetano Veloso. O Pix é Flávio Martins Trad, T-R-A-D, D de dado, @gmail.com.br. Este é o Pix para a vaquinha, especificamente para a vaquinha aqui, ou vai para as criancinhas, né, vítimas de pedofilia, ou caso a gente não consiga reverter alguma coisa com esses embargos, vai para a conta bancária do senhor Caetano Veloso. Então é isso que a gente está planejando agora como última estratégia. Além disso, né, obviamente, temos o Pix para a gente continuar fazendo o podcast Guten Morgen aqui, que é o Pix normal, né, de todo dia que a gente faz esse podcast, né? Flávio Morgen, aqui é com Flávio Morgen, @sensoincomum.org. Então eu queria pedir para vocês, né? Vocês sempre fazem uma contribuição, a gente agradece muito, assim que a gente consegue manter. Tenta colocar uma mão na consciência, outra mão na carteira para a gente conseguir fazer algo a mais, né? Eu queria pedir essa generosidade para vocês e espero, esse dinheiro não é para mim, sabe? Mas eu espero que a gente consiga mandar esse dinheirinho para quem precisa, para criancinhas vítimas de pedofilia, criancinhas que são cuidadas, vindas do Haiti. Aqui em São Paulo tem muita gente que vem do Haiti para cá, fica completamente desassistida nas ruas, né, tá sem emprego, sem nada, sendo que essa instituição ela consegue cuidar disso. Não contente em cuidar, ela tem um modelo de como se fosse assim uma espécie de adotar, sabe? Só que você adota para a instituição cuidar, né? Você simplesmente fala assim, olha, eu tô dando aqui um dinheiro mensal e eu quero saber, essa criança ela tá indo para escola, essa criança tá de fato melhorando de vida. A instituição, a Casa Belém, né? Ela cuida de te dar os informes também. Fala assim, ó, nós estamos cuidando, a criança tá assim, tá assado e tal. Eles fazem um trabalho, então, muito bom nesse sentido. Então, eu espero ainda que esse dinheiro possa ir para essas criancinhas haitianas, né? Principalmente são muitas vítimas de pedofilia e de outras violências aqui no caso. Ou então, né, vai para a conta bancária ali do Caetano Veloso. Além da gente pedir o Pix pra gente continuar aqui no podcast todo dia, né? Pagando toda essa estrutura. Eu quero fazer só mais um último recadinho muito rápido, tá? Se você tem uma empresa, quer anunciar aqui no Guten Morgen, aproveite nossa audiência, tá? Nosso último episódio, você lembra do nosso último episódio? Muita gente falou que foi um dos melhores que eles já tinham ouvido. Eu achei que até foi difícil porque eu tentei condensar muita coisa em pouco espaço ali que a gente tinha, né? Delta T, espaço de tempo, a variação do tempo. Porque, assim, um assunto muito amplo, eu tive que dar uma condensada para conseguir caber naquele tantinho de tempo que a gente tinha, mas eu falei sobre as instituições, associações, sabe, várias instituições de N formas, né, sejam igrejas, sejam ONGs, sejam empresas, sejam não sei mais o que elas fazem um papel intermediário entre as pessoas físicas, assim, o pessoal resto do chão, e o Estado. E que, de fato, esse autoritarismo, na verdade um totalitarismo, uma autarquia, né? Uma espécie, vamos dizer assim, eu gosto de usar bastante o termo que eles usam para falar de países como a Rússia, por exemplo, né? Que tem os autocratas. Então é uma autocracia que acontece em lugares como o Brasil, em que você tem pessoas, CPFs, né? Pessoas físicas. Lá embaixo você não tem nenhuma instituição intermediária entre o poder físico do Estado.
Nós vamos conversar sobre isso no podcast de hoje, né? Não tem nenhuma instituição, não tem uma igreja, não tem uma associação de classe, não tem a ONG que cuida disso, não tem lá os caras que, sei lá, lutam pela liberdade de expressão, não tem mais uma outra associação que fala assim, olha, aqui nós fazemos o radar, o monitoramento sobre censura, ou monitoramento sobre autoritarismo, ou monitoramento sobre decisões judiciais ilegais, sabe? Ficar lá compilando o dia inteiro, falando assim, ó, isso aqui é ilegal, isso aqui é ilegal, isso aqui é ilegal. Tem mais um relato aqui de ilegalidades, fornecendo relatórios, entendeu? O professor Olavo de Carvalho, uma das últimas conversas que nós tivemos na vida, né? Na verdade, a penúltima conversa que nós tivemos na vida, ele tinha me comentado exatamente sobre isso, né? Falou assim, olha, falta esse mapeamento. E eu tenho notado que hoje nos Estados Unidos, e hoje eu tô querendo dizer assim, os últimos 3 anos, obviamente deve estar acontecendo há mais tempo, mas assim, que eu tenho notado, eu particularmente tenho notado, é uma coisa bastante recente. Eles começam a reparar nesse tipo de problema, porque os Estados Unidos são muito baseados na ideia de liberdade individual, eu já falei que eu não gosto desse termo, liberdades individuais e Estado. Ora, o grande problema do que está acontecendo, principalmente a partir dos anos 70, piorando nos anos 80 e se concretizando de forma brutal hoje, não é exatamente uma autoridade estatal e também não são pessoas físicas. Ou seja, você tem intermediários ali complexos. Uma Big Pharma, uma Big Tech, entendeu? Você vai falar, por exemplo, do Facebook, você consegue usar o mesmo argumento que você fala para o Estado, para uma empresa privada. E ao mesmo tempo, o mesmo tipo de problema que ele causa em matéria de autoritarismo, de censura, de influência no debate, assim por diante, é o mesmo tipo como se ele fosse o Estado também. Quer dizer, o Facebook, que é uma empresa privada, ele tem um funcionamento praticamente estatal. Ah, mas não é mais o Facebook, a Meta... Então, é a mesma coisa. Então, eu estava falando ali sobre esse tipo de coisa intermediária. Quem faz os relatórios para CPIs, quem é que faz relatório lá falando, olha, o problema agora é desinformação russa, não sei mais o que, todo esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos. Aí tem os modelos aqui no Brasil, né? E a desinformação, os Bolsonaro... Então, nós não temos esses CNPJs, eles têm. E isso é tudo uma coisa meio intermediária. Não tá nem no Estado e também não são pessoas físicas. Então eu tava falando sobre aquilo. Bom, tudo isso para dizer, né? Nós precisamos também de empresas que cuidem do material cultural, de liberdade de expressão, de fazer com que as pessoas tenham acesso à cultura, a livros, a entendimentos profundos, sabe? Falar de literatura, falar de filosofia. Como nós fazemos isso? Com empresas que possam anunciar pra gente também, né? Então, se você tem uma empresa, e assim, eu gosto mais até quando são empresas pequenas. Empresa, sei lá, uma empresa assim que tá querendo crescer no mercado. Tenha pouca gente trabalhando, etc. Anuncia aqui no Guten Morgen, tá? Aproveita a nossa audiência. Manda o e-mail também pro mesmo e-mail do nosso Pix, não no Pix da vaquinha pro Caetano Veloso, mas pro Pix do nosso normal do dia a dia, né? Flávio Morgen, MORGEN, @sensoincomum.org. Manda e-mail lá, fala assim, olha, eu tô querendo anunciar aqui no Guten Morgen, a gente vai conversar, porque isso é que faz toda a diferença pra gente. Bom, recados importantes, mas recados também um pouco filosóficos. Vamos desenvolver um pouco o que a gente tem falado nos últimos tempos. Eu queria fazer uma análise histórica aqui também. Hoje é muito mais histórica do que filosófica, né? Nós falamos bastante a respeito de como a democracia surgiu. Nós falamos a respeito dessas instituições intermediárias entre Estado e indivíduo. Aliás, né, só fazendo uma correção, é o penúltimo episódio, né? Que eu tô falando do último, porque o último, no momento que eu tô gravando, ele ainda não tá no ar, né? Mas o penúltimo episódio a gente falou sobre relação entre Estado e indivíduo. Nós falamos sobre as identidades coletivas, o que é uma política de identidade. Nós falamos a respeito... Foram muitos assuntos, né? Falamos sobre idolatria. Tá? Falamos sobre literatura do século XIX para o século XX, o que alguns autores ali que estavam querendo resgatar alguns, vamos dizer, né, uma tradição, um resquício, uma influência clássica na própria modernidade, né? Falamos do T.S. Eliot, falamos do C.S. Lewis, falamos sobre vários autores ali, e muitos desses temas, para não dizer todos eles têm uma influência histórica muito grande, que é a passagem do século XIX para o século XX. Particularmente, não é de hoje que eu tenho pensado muito
neste momento histórico, falando, aconteceram muitas coisas ali, em diversos aspectos da nossa vida, que mudaram o mundo radicalmente. Você consegue ver que, sei lá, cada século que você vai analisar, vai estudar o século XV, o século XVI, tem uma mudança ali muito grande. Mas assim, é uma mudança entendível. Século XVI pro século XVII, também. Século XVII pro século XVIII, também. Mas assim, paulatinamente você vai vendo essa mudança. Século XVIII pro século XIX, a mudança fica muito grande, principalmente com a Revolução Industrial. Agora, do século XIX para o século XX, uau. Questão de 20 anos ali, o mundo está completamente irreconhecível. A coisa não desanda completamente. O que aconteceu ali, historicamente, que a gente consiga entender como um ponto, né, de mudança, que mudou tanto? Vocês sabem, eu tenho o curso Guten Morgen Go, estamos colocando no ar de volta agora, finalmente, depois de muitos pererecos. Estamos colocando no ar de volta esse curso explicando por que a Primeira Guerra Mundial é a grande causadora de tudo isso, né? Justamente aquele período histórico que a gente menos estuda. Mataram o arquiduque lá da Áustria, a Alemanha entrou na guerra junto com a Áustria, perdeu a guerra, pronto, ficou nervosinha, criou aquele regime lá da Alemanha de 33, 20 anos depois. Bom, vamos estudar a Segunda Guerra. Não, a Primeira Guerra é o grande problema ali. Mas eu quero dar uns passos para trás e falar algumas coisas do que não falei no Guten Morgen Go, mais ou menos como um gostinho aqui para tudo isso. Temos muitos aspectos ideológicos, muitos aspectos históricos, muitos aspectos políticos, principalmente geopolíticos. É a grande era da geopolítica, o que acontece ali, principalmente a partir da ascensão do Bismarck como chanceler da Alemanha naquele momento, né? Chanceler na Alemanha não significa o que significa no Brasil, né? Chanceler no Brasil é justamente o ministro das relações exteriores. Na Alemanha, o chanceler é o primeiro-ministro. Então, cuidado com esse termo, né? A Merkel não é ministra das relações exteriores. Ela era uma espécie de primeiro-ministro da Alemanha. E chanceler, na Idade Média, significa uma terceira coisa nada a ver, né? Que é chancelaria, ou seja, uma espécie de assessor direto do rei. Então assim, você vê como é que o termo sozinho ele vai virar uma zona, dependendo do que você fala. Mas ali estamos falando, no caso, de uma espécie de primeiro-ministro, ou seja, quem governa, quem toma o Estado, o aparato burocrático do Estado, principalmente o aparato administrativo, e toca o barco para frente. Tá? Era esse o papel do Bismarck. Vira um grande mundo da geopolítica. A geopolítica vira uma coisa assim, ela tem a variação com uma radicalidade muito próxima, com uma velocidade muito próxima do que nós temos hoje, né? Ou seja, nos últimos 10, 15 anos nós somos amigos desse país, nós estamos com esse país indo pra guerra contra aquele país. 15 anos depois, agora nós somos inimigos desse país, agora a gente vai pegar um terceiro país e ir pra guerra com aquele primeiro. Assim vira uma zona, tá? Uma confusão dos diabos. E eu vejo que muito da boa literatura, aquela literatura que as pessoas mais amam, ela envolve muitos períodos. Por reparar, como o século XIX é o século de muitos clássicos. Por isso que eu falei tanto de clássico recentemente, né? Muitos dos clássicos modernos, ou seja, não é clássico no sentido do T.S. Eliot que ele estava dando ali, né? São os clássicos modernos. Você vai pegar, sei lá, olha pra Rússia. A Rússia, no comecinho do século XIX, ela mal tem literatura. É uma coisa assim, sabe, tão incipiente que a literatura brasileira, de certa forma, ela é mais antiga do que a literatura russa. Ela, obviamente, né, tem sua literatura, uma coisa meio de corte, sabe, uma coisa ali muito incipiente, etc. De repente, passagem do século XVIII para o século XIX, a Rússia começa a ter muitos literatos. Para você ter uma ideia, uma única revista de literatura da Rússia, isso nós estamos falando de um país que mal tem imprensa, tá? Imprensa no sentido físico da coisa. Eles não têm muitas imprensas, máquinas para imprimir. Uma coisa super restrita e bastante controlada pelos czares. Então, assim, uma única revista de literatura, dessas que conseguiram ter acesso a uma imprensa, passaram pela censura, etc, etc. Uma única delas, ela estava publicando ao mesmo tempo, né, os seus folhetos, publicando capítulo por capítulo, ao mesmo tempo estava publicando Dostoiévski e Tolstói. Tá? Guerra e Paz saindo lá, agora não lembro qual obra do Dostoiévski, acho que não era Crime e Castigo, foi como uma obra anterior dele.
Não lembro se Memorial da Casa dos Mortos, mas foi alguma das obras já de maturidade dele, mas no começo. Pô, você tá entendendo o que eu quero dizer, né? O século XIX é um século que a gente tá estudando até hoje. Pra você entender o século XXI, você precisa entender o que tava acontecendo ali. Muitas coisas grandiosas, e foi um momento de efervescência intelectual muito grande, muito maior do que nós temos hoje. Muito, muito, muito maior. Tá? Você não tem hoje, sei lá, você não olha pra Rússia e fala assim, olha, tem aqui vivos um Dostoiévski e um Tolstói ao mesmo tempo. Você não consegue olhar pra Inglaterra hoje e falar assim, olha, nós temos aqui, sei lá, 10 autores vivos clássicos absolutos, né? Tipo, sei lá, tô com um Charles Dickens conversando com sei lá quem, né? Sei lá, um Oscar Wilde, não sei mais o que, tudo bem que ele é irlandês, mas enfim, vocês entenderam, a Grã-Bretanha como um todo. Aí depois, sei lá, um século depois, você tem, ao mesmo tempo, você tem Chesterton, você tem Lewis, você tem Tolkien, Virginia Woolf, entendeu? Não tem mais isso. O que aconteceu para nosso nível intelectual e nossa cultura? Nosso, na verdade, assim, vamos dizer, um encontro, um diálogo entre as pessoas ter se perdido tanto. Quanto mais a tecnologia foi avançando, você pode ir reparando que mais vai decaindo. Eu considero particularmente que o último grande momento de efervescência intelectual digna e verdadeira no mundo, sabe, digna deste nome, ocorreu no Entre Guerras. Depois da Segunda Guerra Mundial, você começa a ver ali muito dessa produção caindo. Americanos costumam discordar de mim, né? Eles falam que é o grande momento de, sei lá, a Belle Époque americana, o equivalente a isso, seria os anos 50. Só que é um momento, assim, vamos dizer, né, meio otimista dos Estados Unidos, e no qual a América faz uma coisa que eu não gosto, é justamente o ponto de partida aqui para nossa análise de hoje. A América, o que ela faz? Ela se fecha em si própria. É o momento em que, sei lá, a literatura americana, o pensamento político americano, as filosofias e tal, tudo vão se fechar em falar só sobre Estados Unidos. É quando começa aquela piadinha, né, que o americano adora fazer, né? A história começou em 1776, ou seja, quando teve a independência americana. Antes daquilo, eles não estão interessados em nada. O único país que importa no mundo são os Estados Unidos. Eles estão com seus próprios valores, tudo ali fechado. E eles não saem do lugar. Eles estão... começa a criar uma câmara de ecos. A grande verdade é essa. Nos Estados Unidos. Esta alienação americana em relação ao restante do mundo, para mim, é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando no mundo hoje. Só que, ao mesmo tempo, já me antecipando algumas críticas aí, o pessoal mais intelectual talvez esteja assim, quase cuspindo uma crítica aqui a mim, eu sei qual que é, eu vou aceitar esta crítica, na verdade. Esta efervescência intelectual que eu tô falando no século XIX, no começo do século XX, depois assim, esfrangalhada pela Primeira Guerra Mundial, e depois, no Entre Guerras, ela é basicamente uma melancolia, uma nostalgia de um tempo passado que a Primeira Guerra Mundial destruiu, e que vai gerar ainda uma Segunda Guerra, e os caras vão falar assim, cara, vamos cair no niilismo e acabou. Os americanos, no máximo, vão ter uma década e meia, 2 décadas no máximo, né? De falar assim, estamos fechados aqui, pronto, até a hora que eles percebem que eles não conseguem ficar tão fechados, né? Vem os anos 60, vem Guerra Fria, não sei mais o que, o pessimismo volta a tomar conta totalmente. O que, de fato, tem de problemático em analisar essa efervescência intelectual é o seguinte. Boa parte desses intelectuais, eles não são grandes intelectuais, né? No sentido de falar assim, esses caras estão certos. Esses caras, eles são pessoas lidando com a verdade. Ora, você tem uma efervescência intelectual ali, sem dúvida nenhuma. Olha quem tá surgindo, sabe? Você pode olhar para qualquer país do mundo naquele momento, inclusive para o Brasil, e falar assim, olha, boa parte dos maiores intelectuais dos últimos séculos estão exatamente em poucas décadas, se você for reparar. Conta um século ali, sabe? Metade do século XIX pro comecinho ali, sei lá, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, no século XX. Pô, beleza, você tá com boa parte dos maiores nomes intelectuais de cada um dos seus países. O problema é o seguinte, ser um grande intelectual não precisa ser necessariamente ser um intelectual que lide com a verdade. Você vai ter um Martin Heidegger na Alemanha. Uau! Que homem de gênio, que no homem, sabe, de conhecimentos absolutos, sabe, de pensamentos avançados e difíceis, etc.
foi um cara que apoiou a Alemanha de 33. É um cara que ele tentou espatifar a metafísica, tenta fazer uma coisa como essa, né? Tipo, passa uma tarde ali tentando espatifar a metafísica e criar um novo sistema de conhecimento filosófico a priorístico do zero. Você vai ver que é um pouquinho complicado, entendeu? Mas ele não chegou numa verdade. Ele chegou a muitos pensamentos, muitas conclusões, no mínimo questionáveis, para não dizer extremamente perigosas, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista epistemológico mesmo. Tá? Isso só para ficar num exemplo, ou seja, eu tô falando de uma efervescência intelectual, não tô falando das pessoas mais certas do mundo, aquelas pessoas que a gente deva honrar, sabe, falar assim, esse cara aqui é o nosso grande orgulho, não sei mais o que, não é exatamente isso. O que eu tô falando é que você teve um grande momento de uma efervescência cultural, né, de grandes intelectuais vivendo ali ao mesmo tempo. Ou pelo menos próximos ali uns dos outros, né? O que aconteceu, então? Vou fazer uma análise histórica aqui muito... de novo, né? Obviamente, como a gente consegue fazer no podcast, muito en passant, muito resumida, brutamente. Mas que eu acho que é importante para entendermos alguns dos problemas do mundo de hoje. Basicamente é o seguinte, eu quero, como eu falei, né, o meu ponto de partida é entender por que os americanos se fecharam em si próprios. Você pode reparar que o discurso de Donald Trump, tanto quando ele era, desde a primeira vez que ele tentou ser presidente, ele é muito focado em uma expressão, né, America First, que ela é diferente da doutrina Monroe, lá do século XIX, que era basicamente America Only. Ou seja, o Trump, ele tá dando uma corrigida. Tudo bem, não tô falando isso num nível intelectual muito sério, avançado, etc, etc. Mas ele tá dando uma corrigida, vamos dizer, instintiva ali, num problema muito grave. Que é, historicamente, de onde que a gente vai sair. Que é o fato de os Estados Unidos, no século XIX, estarem, de fato, fechados em si numa tal de doutrina Monroe, ou seja, a América para os americanos. O que isso significa de fato? Tá? Eu falei isso no Guten Morgen Go, nosso curso sobre a Primeira Guerra Mundial, mas agora eu quero, assim, falar a mesma coisa, só que se lá eu tô levando pra guerra, aqui eu quero levar para um aspecto cultural um pouco mais próximo nosso. Que é o seguinte. No século XIX, os Estados Unidos tinham acabado de sair, né? Não tá muito longe do seu movimento de independência, de ter visto a Revolução Francesa, etc, etc. Depois de ter a conquista para o Oeste, depois de ter a Guerra Civil, depois de se definir de fato como um país federativo, o único país federativo grande do mundo. Não sei que você compare, sei lá, com a Suíça, que é um microscópio perto dos Estados Unidos. Quer dizer, ele estava preocupado com algumas coisas. Por reparar, boa parte dessas questões são internas, tá? Não são questões, sei lá, grandiosas, né? No sentido que os Estados Unidos têm hoje. E aí, ele começa a ter alguns problemas. Teve guerras com o Canadá. Você sabe que os Estados Unidos, quando ele entrou em guerra com o Canadá, ele perdeu todas as guerras dos Estados Unidos com o Canadá, ele tomou um couro. Até hoje é o motivo dos canadenses sempre falarem, né? Vocês nos tratam como uns caipiras do gelo, só que assim, quer partir pra cima? Quer enfrentar um país de caçador de urso? Cai pra dentro, meu amigo. Enfrentou guerra com o México, etc. Tem uma hora que ele falou assim, cara, a gente precisa se desenvolver, fechar a porta, fechar a fronteira e falar assim, vamos nos desenvolver economicamente, administrativamente, etc. O que eles fazem? Fazem essa doutrina Monroe. O que isso significa é um pouquinho mais complexo do que parece. A doutrina Monroe é uma das coisas menos desconhecidas, menos conhecidas aqui no Brasil, mas ela vai ter consequências para o mundo de hoje muito curiosas. Basicamente, depois dessas guerras coloniais, quer dizer, teve guerra com os Estados Unidos, teve guerra com o México, teve uma guerra com a Espanha, guerra naval, no qual... Isso eu explico lá no Guten Morgen Go, né? Os Estados Unidos se firmam como uma grande potência naval, tá? Quando você olha, por exemplo, pro Alexander Dugin,
falando sobre os Estados Unidos militarmente, ele sempre fala, né? Nós somos a grande potência continental contra as grandes potências navais que são Grã-Bretanha, Estados Unidos e Israel. Você fala, mas peraí, não é Marinha israelense, né, que conta tantos pontos? Por que ele fala tanto de poder naval? Por conta do poder militar. A forma como os Estados Unidos guerreiam desde aquela guerra com a Espanha é uma forma naval. Tem um grande poder da marinha, tá? Você pode reparar, os americanos têm os SEALs, que apesar do nome, né, ser Sea, Air, Land lá e tal, o que conta muitos pontos para ser um SEAL, ou seja, uma espécie de militar que ele é de todas as forças armadas ao mesmo tempo, como um nome já indica, é a potência, a forma como ele entra, né? SEAL, é igual uma foca, é a potência naval. Quer dizer, por que os Estados Unidos são tão poderosos militarmente? Porque quando você tem uma potência naval, você bate, sai de perto. Bate, sai de perto. Joga uma bomba, sai de perto. Naquela época ainda não tinha aviação, então você conta sempre a potência aérea, né? A potência da aeronáutica, como se fosse da marinha. Ou seja, bate e volta. Você não tomou nenhuma porrada nessa história. Analise os Estados Unidos nas duas guerras mundiais, não só na primeira, como na segunda também. O que você tem de grande destaque americano que todo mundo conhece na Segunda Guerra Mundial? Desembarque na Normandia, ou seja, coloca lá o navio, despeja lá um monte de gente lá, batalha, na hora que precisar, ó, coloca o cara de volta no navio e tchau. Entendeu? Enquanto uma potência continental, ela tem essa desvantagem de baixas, ou seja, você vai acabar sofrendo muito mais baixa, né? Só você pensar um ataque aéreo pra cima de você. Você tá, de fato, tomando muita porrada sem conseguir dar um tiro ali de volta no avião, né? Outro exemplo que eu sempre dei, já dei aqui no Guten Morgen várias vezes e falo bastante disso no Guten Morgen Go também, né? Porque aquele filme Top Gun, pô, um filme sobre aviação. Ele é um filme sobre a aeronáutica americana? Não, ele tá falando dos aviões da Marinha. Aviões da Marinha. O top de linha, la crème de la crème dos Estados Unidos, dos pilotos, não são os pilotos da aeronáutica, são os pilotos da Marinha. Porque você consegue pegar um porta-aviões, coloca ali perto de uma região, fala assim, ó, o avião vai e volta e depois desaparece no meio no meio do mar. Ora, isso é uma potência que, assim, a Rússia tem isso. A China tem isso. Entenda, então, uma coisa... Não é nem um parênteses aqui, né? Mas, assim, um adiantamento da conclusão em sentido militar. Por que a internet está nos Estados Unidos? Né? A base de sustentação tecnológica da internet está nos Estados Unidos. Por que o dólar pode ser impresso adoidado, igual o Biden faz, né? Vamos imprimir dólar, vamos imprimir mais dinheiro, a gente paga as contas, depois fica tudo dissolvido para a população acabar pagando, sem perceber que ela tá pagando, né? Ou percebendo, mas ela não sabe nem o que mais que ela tá pagando. Por que o dólar continua sendo a moeda acreditada no mundo, mesmo que ele não tenha mais padrão ouro? Por causa dos porta-aviões americanos. Por causa do poderio militar americano. É isso que garante que uma empresa que seja sediada nos Estados Unidos, ela tem uma proteção que nenhuma empresa de nenhum outro lugar do mundo vai ter. É o poderio tecnológico, militar, etc., que começa por conta dessa doutrina Monroe. O que ela faz de fato? A América para os americanos significa que a América está completamente fechada em si? Não exatamente. Pensa que essa doutrina, ela acontece, estamos falando aqui dos Estados Unidos no século XIX, ela acontece logo depois da conquista do Oeste. Conquista do Oeste, ela faz uma coisa com os Estados Unidos que a gente também para pouco para pensar no Brasil, né? Você olha para o mapa da América do Sul e o Brasil ele ocupa quase toda a América do Sul, exceto o Pacífico. Quer dizer, aquele monte de país que tem na América do Sul que não são o Brasil, os que falam espanhol, eles estão voltados para o Pacífico. A maior parte deles. Nós não, né? Quer dizer, a gente chegou aqui de falar assim, olha, nós temos uma geografia totalmente atlântica. A América do Sul do Pacífico, e são vários outros países pequenininhos.
Os Estados Unidos, com a conquista do Oeste, se voltou pro Pacífico. Os Estados Unidos, de certa forma, uma vez eu falei isso num podcast, acho que foi numa entrevista para Brasil Paralelo, salvo engano, eu falei assim, a Rússia faz fronteira com os Estados Unidos. Aí um cara assim, tipo, ele veio nas caixinhas do Instagram, passou uns 3 dias lá, você falou que a Rússia faz fronteira, qual que era o país, né? Acho que com a Turquia, não lembro agora, né? Eu tinha citado algum dos países nos quais a Rússia fazia fronteira. O cara ficou reclamando o tempo todo. Até eu falo assim, cara, uma fronteira naval, a sua tá na frase seguinte. Eu falei, a Rússia faz fronteira com os Estados Unidos, você não reclamou. A Rússia faz fronteira com o Japão. Fronteira naval, os Estados Unidos conseguiram com a Rússia e com o Japão. A gente não pensa, porque a gente pensa no mapa mundo aberto, né? Mas o mundo é redondo. Perdão aos terraplanistas aqui. Se ele é redondo, os Estados Unidos começam a olhar para o outro lado com essa conquista do Oeste. O que a doutrina Monroe está dizendo de verdade? Ora, nós conseguimos ir de ponta a ponta. 2 oceanos aqui. Um país geograficamente muito amplo. Não contente em ser amplo, ao contrário da China, ao contrário, de certa forma, até da própria Rússia, nós temos de lidar agora com o Ocidente e o Oriente. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos nos desenvolver agora como uma potência soberana, e aqui soberana não só no sentido político, mas soberana também no sentido de poderosa, né? Aquele sentido mais típico que a gente dá para o termo, sentido mais violento, inclusive, para os 2 lados. Por que Los Angeles é uma cidade tão poderosa? Por que você olha lá para boa parte, sei lá, da regiões, né, tipo Califórnia e tal, e olha para aqueles lugares como tão economicamente desenvolvidos, quase quanto Nova York, que está geograficamente assim, uma distância muito maior do que o tamanho do Brasil inteiro entre os dois? Por causa dessa doutrina Monroe. Você quer desenvolver, ser um polo industrial, um polo econômico e também um polo militar nas 2 pontas dos Estados Unidos. O que acontece ali de fato? Eles estão falando, nós queremos ter uma soberania, vamos ser perigosos, vamos ser poderosos e perigosos para os 2 lados. Então, doutrina Monroe é uma doutrina, a América para os americanos, né? Significa que eles só estão fechados, etc. Na verdade, o principal dela é dizer o seguinte: no século XIX, principalmente na sua segunda metade, nos Estados Unidos, você vai começar a ter agora um país que ele quer ser quem dá as cartas no mundo. Isso não é surpresa para ninguém, certo? Só que ele dá as cartas tendo um desenvolvimento militar muito grande. Quando você pensa no dinheiro que você precisa para ser uma potência militar, e quando você pensa em quem fundou os Estados Unidos de fato, quem que você está pensando ali por trás? Simplesmente nas pessoas mais poderosas do mundo. Os Rothschilds, que eram os caras que davam as cartas a partir da Inglaterra para o mundo inteiro, para a Europa, mas também indo para a África, Oriente Médio, começa a expandir cada vez mais ali um pouquinho para aquilo ali que ainda era chamado de Ásia Menor, né? A expressão Oriente Médio só vai ser usada no meio da Primeira Guerra Mundial. Eles começam a falar assim, cara, sabe onde que a gente precisa colocar nosso dinheiro para ele ficar seguro, geograficamente seguro? Não é mais num país pequenininho como a Inglaterra. Tem uma cidade ali chamada Nova York. Parece que ali fica mais difícil, né? Você bombardear, entrar em guerra e ter essa questão, né, continental, né? Ou seja, a gente desembarca ali, dá tiro em todo mundo e pronto, a gente domina. Não, cara, Nova York tá longe pra caramba. Pensa na tecnologia da época também. Vamos começar a transferir nosso dinheiro. Quem fundou os Estados Unidos? A maçonaria. Olha uma nota de $1. Quantos símbolos maçônicos você consegue encontrar em uma nota de $1? Você se perde ali. Você olha para qualquer cantinho da nota de $, tem lá não sei quantos símbolos maçônicos. O que a maçonaria faz? A mesma coisa. Começa a ter um desenvolvimento militar ali. Fala assim, vamos financiar esses caras aqui. Segundo ponto, e aqui já... Esse aqui é um spoiler do final, da nossa conclusão.
Qual que é o grande objetivo político da maçonaria no mundo? A maçonaria acredita na Grande República Universal. Ou seja, a maçonaria não gosta de monarquias. Os Estados Unidos acabou de deixar de ser um protetorado de uma monarquia. Não faz muito tempo. Um século e meio ali, no máximo. E eles são a grande república moderna. Quer dizer, é o país maçônico por si. Quando você pensa no país maçônico, você vai ter que pensar nos Estados Unidos. O segundo grande país maçônico seria a França, com a Revolução Francesa. Ora, você começou a entender que ali você tem um desenvolvimento de soberania em vários sentidos, não só no sentido político, mas até nesse sentido meio figurativo que a gente usa, né? O soberano é aquele cara poderoso, aquele cara que fala assim, olha, não folga comigo. Eu sou a pessoa que consegue aguentar a bucha aqui se a coisa fugir do controle. E lembre-se, pela milésima vez, os Estados Unidos é um país muito grande, geograficamente muito grande. Essa doutrina, então, o que ela está falando? Nós vamos ser uma potência geográfica que, de fato, no mundo redondo, ela vai começar a mandar num mundo globalizado. Não é mais um mundo que ele é simplesmente ocidental, mas que ele consegue afetar até o Japão. Consegue afetar a Rússia. Consegue afetar a China. Consegue afetar as Coreias. Coreia que tá unificada ainda nessa época, né? Mas consegue afetar a Coreia. Tá? Quando você pensa hoje em dia em tigres asiáticos como as novas potências econômicas, você pode reparar, isso aí também é uma consequência indireta da doutrina Monroe, do que os Estados Unidos fizeram naquele momento. Tá? Você tem grandes grupos de pressão, por exemplo, os grupos de pressão judaicos. Eles começam a dar as cartas. Quem é que vai pra Hollywood? Que dinheiro tá lá movendo Hollywood desde que Hollywood foi criada? Tá? É dinheiro britânico? Boa parte dos Estados Unidos ali, a maior parte deles são descendentes de britânicos, meio indiretamente. Mas são os britânicos que vão colocar de fato dinheiro em Hollywood? Não é. Entendeu? Então você começa a ver alguns grupos de pressão não só de lobby, mas que fazem acontecer as coisas, que dão as cartas do mundo, que conseguem ter uma atuação histórica transgeracional, movendo as cartas nos Estados Unidos. O tabuleiro geopolítico que antes você só olhava para a Europa começa a ser todo americano. Isso é a doutrina Monroe. Entendeu? O peso agora dos Estados Unidos em qualquer questão, seja militar, econômica, financeira, cultural, é gigantesco. E os Estados Unidos são uma república. Peraí. Agora a gente conseguiu começar a entender que uma mudança cultural, às vezes em matéria de literatura, em matéria de filosofia, em matéria de universidades produzindo uma casta acadêmica, indústria farmacêutica, de indústria, sei lá, dos físicos, entendeu? Esse é o século... A gente vai entrar no século da física, né? O século XX é o século da física. O século XXI agora vai ser o século da biologia. Mas de indústria farmacêutica, de desenvolvimento científico, de hard sciences mesmo, tá começando a sair da Europa. Você começa a ficar espatifado. Em pouco tempo, aquilo que era, sei lá, você ter feito parte da Universidade de Oxford, você agora fazer parte da Universidade de Harvard tem o mesmo peso. O mesmo. Ops. Tem mudanças acontecendo aí muito grandes. Porque Oxford estava lá produzindo matéria. Pensa no historiador de Oxford no século XIX. Ele estava lá falando de famílias reais. Você pode reparar por que os britânicos conseguem fazer tantas séries históricas muito bem, né? O Downton Abbey da vida, como a gente pensa hoje, mas talvez, sei lá, qualquer série histórica, né? Muito bem. Porque o historiador tá lá constantemente, em Oxford, em Cambridge, sei lá onde, né? No King's College. Ele tá analisando em minudências a história das famílias reais. Como era a vida, sei lá, não é só bem lá pra trás da época vitoriana, né? Sei lá, a decapitação do Charles I, entendeu? Ele tá lidando com uns problemas que não tem nada a ver com o que o historiador de Oxford, de Harvard vai fazer. As mudanças culturais disso... são brutais ainda no século XIX, antes da Primeira Guerra Mundial.
Você começa a pensar em temas que são temas dos grupos de pressão. Quer dizer, o que Hollywood vai fazer? Você acha que Hollywood, quando é criada, ela tá fazendo filmes sobre reis, a glória da monarquia, a aristocracia? Olha como essas pessoas são admiráveis? Ou o contrário? Tem algum judeu que ele vai ser monarquista neste momento? Tem algum maçom ali que, na hora de falar do sistema financeiro do mundo, o que ele vai financiar, o que ele vai deixar de financiar, ele vai estar preocupado em algum valor do velho mundo? Algum daquele modelo filosófico, algum daquele modelo de pensamento mais tradicional, religioso, etc. Ou vai ser o contrário? E isso sem falar, eu tô falando só da família Rothschild, mas assim, pensa agora em outras famílias também, né? Pensa nos Rockefeller, a ascensão dos Rockefeller. E como que essas famílias elas conseguem a conquista do seu dinheiro? Justamente neste momento das conquistas do Oeste. Quer dizer, você vai ver aquela história que a gente vê em filme americano quando são filmes históricos, né? Filmes antigos, que eles glorificam bastante o passado, né? Ah, é o Velho Oeste. Ah, agora o filme das ferrovias, né? Construção das ferrovias dos Estados Unidos. Oh, agora vai ser, sei lá, o petróleo. Como é que eles vão chegar ali na indústria automotiva, né? A conquista do petróleo. Os grandes industriais. A Ayn Rand faz um pouco disso, só que ela defende justamente uma coisa que você tem que olhar hoje com, não é com suspicácia, mas assim, até às vezes com nojinho, sabe? Torcendo ali, não só os olhos, mas o nariz também, falando, oh, peraí, filha, você tá defendendo justamente essas pessoas. Eles vão começar a desenvolver aquilo ali industrialmente, fazer aquela coisa maravilhosa que você olha pros Estados Unidos, oh, nossa, né, tudo rico. A classe média dos Estados Unidos, o cara quer, sei lá, o consertador de bicicleta do bairro, o cara tem 2 picapes na garagem, viaja não sei quantas vezes pro estrangeiro todo ano, entendeu? Pô, economicamente é maravilhoso. Mas tem alguma coisa ali por trás complicada. Entendeu? Você tá fazendo com que um país... Pensa nem só num país, né? Mas assim, num território, um vasto território. Apontando, inclusive, agora para o outro lado do globo, para o qual a gente não costuma olhar, principalmente nós aqui do Guten Morgen, né? A gente salva o Ocidente, exceto Vila Madalena e adjacências, mas a gente não consegue salvar o Oriente. Ali a coisa é muito mais complexa. Os Estados Unidos estão agora lá apontando para eles. Pearl Harbor vai ser ali, né? Você sabe. Então, esses grupos de pressão agora, eles estão modificando a cultura ocidental, que basicamente é uma confusão com cultura europeia, o tempo todo. O tempo todo. Mas as primeiras pessoas no Brasil a ter percebido isso foi o Joaquim Nabuco, né? Joaquim Nabuco, ele, inclusive, ele morreu em Washington, ele não morreu no Brasil. Ele foi um dos primeiros a falar assim, cara, olha, a gente tá aqui sempre falando francês, sempre mandando nossos intelectuais, né, pra estudar em Coimbra... Lisboa, em Paris, etc. Ele tá começando a falar assim, cara, a gente precisa também aprender inglês. Repara que este desenvolvimento, de novo, né, pensa no mapa da América do Sul, do Brasil na América do Sul. Né? O Brasil tem praticamente o mesmo formato da América do Sul sem o Pacífico. É o mesmo formato, né? O mapa é muito parecido. O que não tivemos no Brasil? Um desenvolvimento soberano, e soberano aqui não é só no sentido, tipo, esse território é meu. É soberano nesse sentido também metafórico, ou seja, eu tenho uma base militar aqui, eu tenho, sei lá, poder, eu exerço domínio sobre esse território. Nós não tivemos nas nossas fronteiras para este lado. É só você olhar para a fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, a fronteira, sei lá, do Mato Grosso com o Paraguai. Falar da floresta amazônica, então, né? Você achar que alguém ali consiga ter algum controle sobre uma floresta rica, como é a floresta amazônica, é uma piada. É um dos grandes problemas que nós temos com as nossas Forças Armadas. Repara, o movimento aqui foi o contrário dos Estados Unidos. A gente ficou no litoral pra cá. Sei lá, eu tô chutando aqui, né? Não sei, mas vamos supor, acho que mais de 80% da população brasileira é litorânea. Ela fica assim, sabe, só na faixinha litorânea aqui. Alguns estados, sei lá, São Paulo e Minas Gerais, é que tem uma vasta população indo um pouco pro interior, mas minúsculo.
É uma coisa ínfima, né? Comparando o tamanho do Brasil. Se você olhar para um estado como Mato Grosso, como, sei lá, Maranhão, Piauí, são estados geograficamente gigantescos com uma população que, sei lá, pouco mais do que a cidade de São Paulo. É o contrário dos Estados Unidos, que você, manda todo mundo pro oeste. Você vai exercer uma soberania para lá. Exercendo essa soberania, você repara, só continuando parênteses aqui muito rápido, né? Se o Brasil tivesse de fato exercido essa soberania, o que ele poderia ter feito? Se não tivesse também, né, influências aqui nessa época do Segundo Império, Primeiro Império, mas principalmente do Segundo Império, que tivessem segurado isso aí. Dom Pedro II tinha pensado, falou assim, vamos desenvolver não é agronegócio, né? Agronegócio é uma coisa bem específica, mas assim, desenvolver nosso potencial de agricultura, de pecuária no século XIX. Desenvolver, assim, sabe, com tecnologia, com investimento estrangeiro também. Pô, a gente ainda era um reinado. A gente poderia ter grana de investimento pesado da França, mesmo a França republicana ali na época, da Espanha, da Áustria. Pô, seria sensacional. A Áustria fez isso no México. O problema é que o imperador austríaco lá foi assassinado em pouco tempo. Mas você conseguiria ter um desenvolvimento muito grande. Ter uma proteção das fronteiras. Não contente com isso, sabe? Boa parte desses países que estão, sabe, são basicamente ditaduras militares dando golpe umas nas outras, né? Dos dois lados são ditaduras militares o tempo todo. Venezuela, Colômbia, sabe, todos aqueles países lá, Peru, não sei mais o quê. E se isso aí fosse influência nossa? Influência soberana. Sabe, falando assim, vamos selar a paz aqui. Brasil olhando pro Pacífico também. Olha o potencial econômico que nós teríamos, meu amigo. É uma coisa assim, é indescritível. Nós não seríamos um país rico. Provavelmente seria falar assim, olha, sabe quais são os países ricos do Ocidente? São os Estados Unidos e o Brasil. Uou, pronto. Muito mais que Inglaterra, a França, etc. Lembre-se que boa parte desses países também, eles estão se industrializando. Se eles estão se industrializando, por que os Estados Unidos conseguiram se industrializar? Foi, sei lá, obra do acaso? Não, foi investimento de fora. Você poderia ter o mesmo tipo de investimento. Né? Guerra do Paraguai, tem muito disso aí também. Sabe, era uma grande questão. Tipo, a gente vai ter influência sobre o Paraguai? Sim, não, como é que é? Só que, enfim, isso aí você pergunta pro Thomas Juliano que você vai entender alguns detalhes que eu não consigo nem começar a entender. Mas é esse tipo de influência, ou seja, soberania no sentido de ser poderoso, perigoso, sabe? De botar a banca ali, sabe? Colocar ordem no negócio. Bom, voltando ali para os Estados Unidos. Estes grupos de pressão, esses grupos que de fato estão por trás da indústria da ferrovia, da indústria do petróleo, da indústria automotiva, da indústria de entretenimento, da indústria da academia. Você pode reparar, os Estados Unidos ele praticamente não tem universidade católica, elas são todas meio pequenininhas, sabe? Soltas ali no meio do negócio. As universidades, elas estão na mão dos Rockefeller. A indústria farmacêutica, ela cresce exatamente nesse período também. Por que a indústria farmacêutica é completamente americana hoje e não é mais europeia? Mesmo empresa, sei lá, pega uma empresa alemã, Pfizer, ela vai fazer experimento com o quê? É o contrário, agora são os Estados Unidos dando dinheiro pra eles lá. Pra depois eles irem lá pro Oriente, lá pra África, lá pra não sei mais o quê, né? Só você pesquisar sobre AstraZeneca África, você vai ver como é que... ou, sei lá, mesmo a Pfizer, Indonésia, salvo engano, você vai ver como é que funciona o negócio. É um investimento americano numa empresa europeia que vai lá para uns continentes lá do terceiro mundo, fazendo o que eles bem entendem. Opa, tem muita coisa ocorrendo. O mundo ele tá ficando completamente desconfigurado. Agora aquela era dos intelectuais meio puramente artístico, sabe? Sei lá, aquele cara que tá só preocupado com as questões elevadas da vida, né? Acima da política. Ou mesmo quando ele fala de política, é a arte explicando a política. Opa, isso aí tá começando a morrer. É a era industrial chegando. É a era
em que você tem o domínio da política, o domínio da indústria, o domínio do mercado financeiro, determinando os rumos da cultura. É bem o contrário do que você estava acostumado antes desse negócio, tá? E algo pesado. Quer dizer, agora você não consegue mais, neste momento, ter o cérebro, sei lá, de um... Eu pegar um americano agora, né? Pegar um... sei lá, um H.L. Mencken. Ou então pegar o... sei lá, pega qualquer grande americano daquele momento, sabe? E fala assim, olha, você tá acima da política, você agora só vai lidar com poesia, com análises metafísicas, entendeu? Isso aí tá se esgotando. Você tá começando a destruir, você tá ganhando na economia. Você tá ganhando principalmente na indústria. Só que você tá perdendo esse tipo de intelectual. Só que isso vai gerar um segundo problema fundamental para nós. É o aumento de um outro tipo de soberania. A soberania do poder do Estado. É política no sentido mais brutal, mais físico da coisa, um poder do Estado sobre todo o restante da nossa cultura. E lembrando, o Estado aqui não é só a instituição estatal. São aquelas pessoas que estão por trás do Estado, aqueles grupos de pressão, como eu falei no penúltimo episódio, os grupos que de fato medeiam a sociedade, o Estado. Esses que dão as cartas daqui pra frente. Qual é o ponto que eu falei várias vezes, eu quero agora me fiar para explicar essa mudança nos Estados Unidos agora? O ponto militar. Ora, para você fazer todas essas mudanças, você repara que você teve que ter uma influência, um investimento militar fora do comum. Se você tem investimento militar, você tem, de fato, o mundo da segurança, ou seja, é muito melhor você ter um exército poderoso te defendendo do que te atacando. É uma coisa básica ali. Só que tem um segundo detalhe, isso aí custa dinheiro. Custando dinheiro, você está dando poder para essas pessoas que estão financiando tudo isso. Ou seja, não é uma coisa gratuita, não é algo que simplesmente acontece com, sei lá, uma lei aumentando impostos. Não, tem um investimento pesado de pessoas por trás. Por isso que eu sempre digo, essa questão de você tentar separar Estado e mercado com toda essa perfeição liberal, ela é muito farsa. Ela é uma farsa, porque você não consegue, de fato, falar assim, olha, tá bom, queremos aumentar o investimento militar aqui, mas não é o Estado que produz as armas, não é o Estado que produz a tecnologia, não é o Estado... Tudo isso aí você tá favorecendo alguém, sabe, que tem contratos com o Estado. Essas famílias, esses grupos de pressão, essas entidades, tudo isso aí é privado. Só que você vê, é um privado que funciona pelo público. O Estado tecnocrático é o que está nascendo ali, esse Estado tecnocrático moderno. Então, o Estado tecnocrático, ele é militar em um ponto, ele é administrativo em outro ponto, e aí temos um terceiro fator aí que nós precisamos sempre ter em mente, principalmente quando falamos dos Estados Unidos, mas isso tem se tornado uma questão muito fundamental aqui no Brasil também. Ele também é um Estado de segredo do outro, de agências de inteligência. É isso que está surgindo neste momento. Então você vai ver, nesta passagem do século XIX para o século XX, a ascensão de uma espécie do que a gente chamaria hoje de Estado dentro do Estado. Ou seja, muitas empresas, muitos grupos de pressão, muitas entidades, associações, grupos militares dentro de cada uma das Forças Armadas, assim por diante. Cada uma com um certo nível de privilégios, cada uma com um certo nível de burocracia, cada um com um certo nível de segredos, cada um com um certo nível de atividades e de inteligência, em sentido militar, óbvio, em suas mãos. Cada uma, tudo tá surgindo ali. O que, sei lá, depois de um século você vai ver como crias deste leviatã moderno americano e maçônico, judaico-maçônico, é o quê? É a Microsoft, a Apple, é o Vale do Silício. Ó, de novo, o Vale do Silício tá apontando para que lado? Pacífico. Tem coisa aí. Não é gratuito, não foi um acidente do destino. Ah, paramos aqui, a gente tava passeando e resolvemos parar por aqui. Não, é por aí. O Elon Musk. O Elon Musk, ele vive do quê? De contrato com o governo. Satélites. Chips.
Você consegue enriquecer com isso, ter investimento suficiente para isso, robôs, sem você ter contrato com o governo? Repara, esse mundo da tecnocracia, ou seja, de técnicos, o poder ele vai sendo transferido de uma maneira muito acelerada daqueles que controlam o sistema político para os que controlam o sistema técnico. No caso do Brasil, o sistema técnico, o sistema jurídico. No caso do americano, o sistema técnico e principalmente as agências de inteligência. No caso da União Europeia, principalmente as burocracias perdidas ali no meio do caminho. Você está vendo que eu estou fazendo um panorama ali a respeito de todos os nossos últimos episódios, né? Tudo isso vai crescendo. Não contente em crescer, cada um... E esse é um ponto importante, tá? Porque toda vez eu vejo o pessoal falando sobre globalismo no Brasil, pegando os termos do Olavo de Carvalho, do professor Olavo de Carvalho, muitas vezes sem desenvolver, tratando aquilo ali como se fosse uma maçaroca homogênea. Falando, não, é tudo a mesma coisa, os globalistas, eles pensam isso e... Eles estão brigando entre si o tempo todo. Não contente com isso, só na parte estatal pura aqui que eu tô falando, o Deep State é uma coisa. Os milicos são outra coisa, muitas vezes brigando com o Deep State. As agências de inteligência são uma terceira coisa, tá? O estado administrativo, os problemas ali de Washington, sabe, ao redor, ali, tipo, no nosso último episódio a gente falou bastante sobre isso, né? Ou seja, a democracia, ela causa novos problemas, você vai ter que resolver isso, mas é de uma maneira antidemocrática, uma comissão, vamos fazer um contrato aqui com uma agência que cuide de desinformação, coisa desse tipo, isso só para falar de tempos modernos, mas sempre você tem esses problemas administrativos, sempre, e sempre vai cair na mão de uma oligarquia. Isso não é decidido em público, com escrutínio, com discussões com as pessoas, para ser uma coisa meio plebiscitária, meio parlamentar. Não, segredo, manda pra lá. Uma pessoa vai lá e fala assim, eu sou chefe da comissão tal, acabei de conversar com a associação dos não sei mais o quê, a federação do blá 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 blá, a ONG do e a gente decidiu, portas fechadas, tá aqui, o relatório tá aqui pronto e vai pra cima. Esse é um outro estado, também não é o Deep State. Cada um desses grupos tem a sua briga interna. Então, quando você olha e fala assim, mas agora tá tudo lá pronto, porque os globalistas... Cara, existem coisas a serem trabalhadas o tempo todo. Vai ser assim enquanto existir o mundo. Não tem escapatória. Só que este aspecto de tomada, de uma soberania, para você construir um país de ponta a ponta, etc., o que ele fez? Ele mudou uma mentalidade, que é o uso de aparatos, que eu vou colocar aqui estatais com algumas aspas, né, essas que eu acabei de colocar, né, asteriscos, nota de rodapé, constantes para guiar a nação. Isto é uma coisa comum a progressistas republicanos, como Theodore Roosevelt, por mais que eu o admire em diversos outros pontos, quanto aos progressistas democratas, como é principalmente o caso do cara que eu acho que é um dos grandes, se não, sei lá, o top 3 das pessoas que escangalharam o mundo, que é Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, presidente americano, é o presidente que vai pegar a Primeira Guerra nas suas mãos. Ele foi, por quase um século nos Estados Unidos, considerado aquele cara assim, não, esse cara é um dos melhores presidentes. Republicano, nem republicano fala mal dele, todo mundo quer pegar o legado do Woodrow Wilson, porque como ele é lindo, maravilhoso, perfeito, uma pessoa assim, sabe, que tem uma popularidade absoluta, bababá, aquela papagaiada toda. Hoje em dia, nas últimas décadas, nos Estados Unidos, tem surgido um movimento para reler essa história e falar: Woodrow Wilson é a pessoa responsável por cagalhar os Estados Unidos beyond repair. Não contente, não foram os Estados Unidos, foi o mundo. E qual que era a grande proposta do... Não, mas assim, o Wilson ele não veio sozinho, tá? Teve o fundador da New Republicans dele, teve as pessoas que refundaram o Partido Republicano. Por reparar, muitas das questões republicanas no sentido de partido republicano, né? Elas são tão retrabalhadas que não dá pra entrar nesse assunto aqui. Tem filme, né, sobre isso, né? Sobre os grandes... turnarounds ali dos republicanos, ao ponto dele se tornar um partido irreconhecível.
Quer dizer, o Partido Republicano tem uma ala hoje que é a ala da guerra, os neocons lá, principalmente ligados ao Reagan e ao Bush. Você vai ter uma ala preocupada com... uma ala super mais israelense do que americana. É assim por diante, quer dizer, é uma complicação danada aquilo ali. Mas quase nenhuma dessas alas vai ter alguma coisa a ver com o Partido Republicano original, ou seja, um partido desconfiado de poderes unificados. Quer dizer, os republicanos sempre defenderam o federalismo, o poder para os estados e não o poder concentrado em Washington. Tenta pensar em qual republicano que você conhece nos últimos, sei lá, nos últimos 40 anos, que não seja um cara que quer tomar o estado Washington lá pela mão e falar assim, eu vou direcionar para esse lado ou para aquele. É isso, aí você vai entender aqueles primeiros debates na primeira eleição do Donald Trump. Assim, o Trump, ele estava realmente fugindo do script. Ele estava fazendo alguma coisa que você não pode fazer sendo membro do sistema. Pode ser um rico, você pode ser poderoso, você pode ser de Hollywood, você pode ser do mercado de Wall Street, você pode ser o que você quiser, mas político você não consegue. Você não vai ter uma carreira política fazendo o que o Trump fez. Ele só conseguiu fazer aquilo ali porque ele é bilionário. Fechando aspas aqui, fechando parênteses aqui e voltando pra cá. Guiar o Estado em direção a algo tem uma questão ideológica para americanos. E é que a gente vai chegar a entender por que os americanos se fecharam nos anos 50. Se fecharam em si, e eu acho que isso foi um dos grandes defeitos do mundo. Americano, ideologicamente, acredita em democracia. Só que não é a democracia da própria Constituição. Este é o grande pulo do gato. A Constituição americana não é uma Constituição democrática. Isso choca todo mundo, né? Obviamente que nos meus ouvintes constantes que já estão de saco cheio disso aí, eu já fiz muitos episódios, eu não vou entrar nesse assunto de novo. Mas os americanos, eles acreditam no modelo de falar assim, a democracia americana funciona. Só que é num país que ele institucionalmente é uma república e não uma democracia. Então, os Estados Unidos, sob a égide de Woodrow Wilson, vamos agora entrar no século XX, segunda década do século XX, a década de 1910. Ele tá com todos esses poderes consolidados, são vários leviatãs. O Deep State, as agências de inteligência, o mercado financeiro. Hollywood logo vai crescer, não vai demorar muito não, já tá começando ali, tá? A década de 10 já vai começar a produzir os primeiros filmes. Não vai ser Hollywood como a gente conhece, mas já tem os primeiros filmes sendo produzidos ali na Califórnia, nesta época, tá? Os filmes iniciais. As universidades, a indústria bélica, a indústria automotiva, a indústria das ferrovias, a indústria no sentido assim mais industrial da coisa mesmo, ou seja, quando você fala assim, sabe quando diz a indústria está indo para... Então, é esse sentido industrial, ou seja, parques industriais praticamente todos consolidados. Vai ter o Vale do Silício praticamente, mas até a região já está lá sendo explorada economicamente. Tá? Ele tem todo esse aparato aí nas suas mãos. E você teve praticamente um século de doutrina Monroe. Doutrina Monroe, então, ela não deve ser entendida, e aqui é a minha conclusão, ela não deve ser entendida como, os Estados Unidos estavam ilhados, fechados em si, porque eles não estavam interessados nos outros países. Não é isso. A doutrina Monroe, ela foi um passo para a consolidação de uma soberania. Soberania, mais uma vez, não é em sentido político, não é em sentido administrativo, mas em sentido quase metafórico que a gente usa. Ou seja, somos os poderosos. Tem base militar aqui, tem marinha aqui, de ponta a ponta. Somos um país armado, rico, poderoso e pronto para a briga. Só que ela foi um período de conquista territorial. Esse território já foi conquistado. Com o Woodrow Wilson no poder, ele tem uma visão de mundo extremamente tosca, estúpida. Eu acho que foi uma das pessoas mais burras a ter tanto poder no mundo, pelo menos naquele tempo ali, porque depois veio gente muito mais burra do que ele. Mas assim, um energúmeno completo. Em questões culturais, em questões de geopolítica, assim por diante,
E ele resolveu olhar para a Europa e falar assim, olha, a Europa são vários impérios. Império Britânico num canto, Império Alemão no outro, Império Austro-Húngaro no outro, Império Russo no outro. Se tem atraso na Europa, é por causa dos impérios. Os únicos ali com quem eu consigo, sabe, me aliar, de certa forma, são os franceses. Porque os franceses já são uma La République. Mas e os impérios? Tá na hora da gente chutar o balde ali. Se você se livrar destes impérios, o que você vai colocar no lugar? A gente vai colocar a democracia florescendo. Vai todo mundo votar nas melhores pessoas, porque o grande problema são esses sobrenomes aí, né? É Stuart, é Hohenzollern, é Habsburg, é Romanov. Este é o problema. Portanto, na primeira oportunidade que nós tivermos para nós ensinarmos ao velho continente a glória da democracia, eles vão se livrar desses imperadores malditos, miseráveis, horrorosos, babá. Eu não tô aqui defendendo os imperadores, ironicamente, como se fossem anjos. Eles tinham muitos defeitos, mas, por favor, os Habsburgos tinham muito mais virtudes do que defeitos, apesar da cara do Daniel ali me olhando. Mas, enfim. Mas, acho que até o Romanov tinha muito mais virtudes do que um Woodrow Wilson. E o que ele faz? Na primeira oportunidade, tem um tiro ali, assassinando o herdeiro do trono austro-húngaro, Franz Ferdinand. Na Bósnia, em 1914, a Europa entra em guerra. Woodrow Wilson ele vai ter a sua reeleição no ano seguinte. Aquela guerra vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Woodrow Wilson fica quietinho no canto dele por um certo tempo, porque ele fala assim, olha, isso é uma guerra custosa. Os grupos de poder aqui, maçonaria, judeus, família Rothschild, família Rockefeller, assim por diante, estão todos lá, cada um movimentando tudo que eles podem. A primeira coisa que acontece com os Estados Unidos é que ele fica mais rico, repentinamente, muito mais rico. Tá vendo toda essa riqueza aí, dessa nobreza? Porque assim, não é só um imperador que tem lá, é uma nobreza. Muitas. De novo que eu falei no nosso último episódio, né? Não existe monarquia pura e não existe tirania pura. Como não existe democracia pura e república pura. Sempre são poucos que mandam. Essa nobreza, essa corte aí, são poucos, não é só um rei. É um concílio de nobres. Da mesma forma, as tiranias não é um cara que manda sozinho, é uma oligarquia que está por trás dele. Sempre, todos os sistemas de governo são assim. O que fazem os nobres? Mandam o dinheiro para Wall Street. Mandar dinheiro para a Inglaterra agora não é mais suficiente. Ela é uma ilha? Tudo bem, mas ela continua em guerra. Ela não está sendo explodida neste momento, como vai acontecer na Segunda Guerra Mundial com os aviões. Mas mesmo assim o pessoal está vendo o risco. A tecnologia está aumentando. O barulho das metralhadoras agora está sendo cada vez mais próximo. Uma guerra que antes era uma guerra rural, acontecida ali na linha divisória, enquanto que o povo continua a vida, agora ela é civil. Agora ela está chegando muito perto das cidades. Agora ela está envolvendo milhões de pessoas. E não mais ou menos umas dezenas de milhares. Opa, a coisa mudando de figura. O que faz a nobreza? Dinheiro para Wall Street. Woodrow Wilson fica extremamente poderoso repentinamente e com estado leviatânico querendo mandar no mundo. Ele fala a campanha de reeleição dele em 1915 é basicamente ele falando, eu não vou entrar nessa guerra. A guerra europeia, europeia, não tem nada a ver com essa história. Eu prometo, eu tô aqui, Woodrow Wilson, prometendo que vocês precisam votar em mim para os Estados Unidos não entrarem na guerra europeia. Assim que ele é reeleito, qual que é a primeira coisa que ele faz? Sabe do que a gente precisa? Democratizar o mundo. Vamos só mandar... Democratiza a Alemanha. Agora a Alemanha vai ter voto. Agora a Áustria vai ter voto. Sabe quando acontece a Revolução Russa em 1917? Olha a ironia da coisa. Como é estranho a gente falar isso hoje, um século depois. 1917, Revolução Bolchevique na Rússia no meio da Primeira Guerra. A Rússia sai da guerra
faz um acordo, Lenin, Trotsky, aquela patuleia toda lá, são recebidos em mesas de luxo, conversando com os alemães e com os austríacos, né? Vamos tomar um champanhe aqui riquíssimo, sabe? Então, vamos brindar aqui para a Rússia sair da guerra. Logo depois tem a Revolução Bolchevique. Tá? Na verdade é meio concomitante, porque ela também... Não dá pra você falar, a Revolução foi em outubro, e outubro no calendário russo só, né? Não, ela foi lenta, assim. São uns 2, 3 anos ali, até desde antes da guerra, que tem um tempo pra essa Revolução. Mas a Rússia sai da guerra. O Império Russo sai da guerra. Qual que é o primeiro país, quando tem a Revolução Bolchevique de fato, depois da Revolução de Fevereiro, quando tem a Revolução de Outubro, qual que é o primeiro país a enaltecer e falar assim: parabéns, Rússia, vocês agora são maravilhosos? Os Estados Unidos de Woodrow Wilson. Olha a ironia da vida, né? O cúmulo do capitalismo elogiando a Revolução Bolchevique. Falando, parabéns aí. Vocês se livraram dos Romanov. Porque a crença fundamental do Woodrow Wilson é um Estado interventor, concentrador de poder, concentrador de dinheiro, concentrador de inteligência militar, concentrador de todos os modelos e todas as instituições que podem, de fato, serem úteis para ele. Universidades, Big Pharma, Big Company, tudo com contratinho com o governo constantemente. Ele fala assim: agora é hora de nós democratizarmos o mundo. Você já viu esse mesmo discurso na boca do Barack Obama? Já viu esse discurso na boca do Joe Biden? Da mesma forma, você já viu esse mesmo discurso na boca do George W. Bush, do George Bush pai também? Ora, o que a gente vai fazer com o Iraque? Derruba o ditador, democratiza. Ficou bom? O que a gente vai fazer com o Afeganistão? Bom, derruba o ditador lá, pronto, só democratizar. A gente constrói um parlamento afegão e vai todo mundo resolver as suas pendengas democraticamente. Funcionou? Império Alemão, Primeira Guerra Mundial. 2 anos depois, né, da reeleição de Woodrow Wilson, a Alemanha não é mais um império. Perdeu a guerra, ela não é mais um império. Ela entra em guerra civil. Detalhe que pouca gente esquece: a Alemanha foi dividida naquele momento. Dividida, igualzinha na Revolução, igualzinha na Guerra Fria. A Alemanha Oriental, não tô falando que seja igual geograficamente, né? Mas assim, foi da mesma forma. Uma parte vai ser meio caminhar pro capitalismo, outra parte vai ter uma revolução comunista. Rosa Luxemburgo, 1919. Viktor Klemperer, quem mais que tava lá? Uma galera famosinha lá. Passa mais ou menos um ano no estado bávaro comunista. Quer dizer, ela foi dividida em capitalista e comunista já naquela época. Tudo bem, demorou muito pouco. Em 20 anos de democracia alemã, um certo bigodinho austríaco está no poder. Isso foi um bom modelo? Segundo lugar, isso foi o crescimento da política sobre todas as esferas. Você não tem mais tempo, você não tem mais dedicação para ter aquela vida contemplativa, romântica que existia antes. Aquela vida de, como diz o Baudelaire, né, Charles Baudelaire, o bebedor de quintessências. Agora o tempo, meu amigo, é o tempo da mídia. É o tempo da imprensa. Aliás, das instituições que eu falei, esqueci uma das principais, né? Mídia, imprensa. Qual que é a imprensa que vai mandar no mundo logo depois? É a americana. Mundo da tecnologia de comunicação também, né? Você tá crescendo. Rádio, telefone, tudo isso aí concentrado na mão dos democratas americanos. O mundo melhorou ou piorou? Você entendeu? Então, assim, eu quero só deixar isso aqui como um gostinho pra gente entender por que os americanos, assim, a glória deles foram se fechar em si próprios. Falar assim, a gente não precisa mais olhar pro resto do mundo. Também funcionou. Quer dizer, as respostas que nós estamos dando até hoje a este período da democracia americana, do democratismo como uma ideologia política, elas podem ser, sabe, sempre uma glória econômica. Os Estados Unidos têm mais tecnologia, tem uma economia bem melhor, a classe média americana vive bem melhor, tem uma certa liberdade que é lá dos Founding Fathers, mas não é recente. No último século ela só foi atacada. Única e exclusivamente. Mas nós ganhamos em conhecimento, nós ganhamos em
pessoas dedicadas à alta cultura. Nós temos hoje grandes escritores, nós temos hoje grandes artistas, como havia naquele período. Se você quiser que eu aponte a culpa, uma pessoa para ser culpada, uma oligarquia para ser culpada de tudo isso aí, muito antes de falar dos marxistas, muito antes de falar, sei lá, daquele povo nojento lá da Alemanha de 33, muito antes de falar desses grandes movimentos de massa, a primeira pessoa cronologicamente a falar assim, olha, aqui tem um desgraçado que escangalhou tudo, foi curiosamente um americano. Que é pra quem a gente torce nos filmes de guerra. Né? É pra você ver como essa guerra bagunçou o mundo. Deixar aqui só como gostinho, tá, gente? A gente tá voltando com o Guten Morgen Go, Primeira Guerra Mundial. Logo. Eu não consigo falar porque eu tô gravando aqui mais ou menos uma semana antes de você assistir. Então eu não consigo te falar assim, olha, a gente já tá aqui cravando que vamos voltar no dia tal. Mas tô deixando aqui um gostinho só pra você entender o poder leviatânico que esta guerra maldita gerou ao mundo. Se você quiser entender por que hoje a gente está vivendo na mão de globalista, na mão de famílias, na mão de banqueiros, na mão do sistema financeiro, na mão de gente que vive da decadência e do caos social, você vai ter que voltar sempre esbarrar no mesmo período. Ali está a gênese de quase tudo o que a gente está vendo no mundo hoje, né? Vamos voltar logo mais com o nosso curso sobre a Primeira Guerra Mundial, mas aqui ficou um gostinho para você falar assim, nossa, eu realmente preciso fazer o Guten Morgen Go do Flávio, porque agora eu tô entendendo qual é o grande problema. Não se esqueça, gente, tem a nossa vaquinha para pagar o processo do Caetano Veloso, Pix, Flávio Martins Trad, T-R-A-D de dado, @gmail.com, e a nossa... o Pix que a gente pede todo santo dia aqui no Guten Morgen, né? Flávio Morgen, M-O-R-G-E-N, @sensoincomum.org. Flávio, por que você não fez em Bitcoin? Tem muita gente me perguntando isso, né? Por que você não fez em Bitcoin? Não sei mais o quê. Porque eu quero declarar. Tá? Isso aqui é uma coisa necessária, eu preciso declarar, porque é um processo, entendeu? Eu não quero que eles congelem minha conta bancária, então eu falo assim, olha, vou deixar aqui bem claro, ó, na hora que eu precisar, eu simplesmente peço pro banco, vou imprimir, falo assim, eu quero todo esse dinheiro aqui que foi dado para este Pix específico, isso aqui não foi para mim, se sobrar não foi para mim, isso aqui foi para uma vaquinha, vai ser pro processo do Caetano, espero que o milagre aconteça, a gente consiga pagar para criancinhas, né, principalmente essas criancinhas haitianas. Caso não, vá para a conta bancária do Caetano Veloso. Esse é um Pix específico e o Pix aqui de todo dia. Não se esqueça, ó, curta, comente, compartilhe, mande para mais gente, para você ficar mais inteligente e perder amigos. Só assim nós vamos conseguir fazer com que esse podcast atinja o seu objetivo, que é te deixar mais inteligente, né? Salvar o Ocidente, exceto Vila Madalena e adjacências. Nos encontramos na semana que vem e Guten Morgen, Brasília. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, garboso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele crush, te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.